E gravando, fala galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula com foco para o concurso do BNDES. Então, se você está estudando, se você está focado aí para o concurso do BNDES, para o cargo de analista de sistemas com foco em cibersegurança, aqui é o local exato, beleza? Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula onde a gente vai falar agora em específico no item 4.2, tá? Onde a gente vai falar de CVEs, beleza? Ou seja, a exposição ali das vulnerabilidades comuns, né? Que acontece ali dos diversos sistemas, diversas versões, né? Do diversos softwares que tem ali. E o CVE é uma base de dados onde, para quem trabalha com cibersegurança, vai ter que obrigatoriamente consultar frequentemente, né? Vai ser o seu melhor aliado, né? um dos melhores aliados em relação à busca aí para vulnerabilidades em diversos sistemas, em diversas versões, beleza? Descrição de como é realizado o ataque, descrição de como é realizada, né, a exploração efetivamente, beleza? Tranquilo? Então, só para fazer você se situar, a gente já passou aqui, né, olhando aqui o edital, né, do BNDES. A gente está olhando, obviamente, para o cargo de cibersegurança. Então, se você chegou aqui pela primeira vez, saiba que essa aqui é mais uma aula de uma série de aulas que a gente já vem batendo aqui já há um tempo, onde a gente, nas primeiras aulas, a gente fechou completamente, né, o tópico 1, que é de segurança ofensiva. Professor, então significa que você visualizou todos os tópicos, os subtópicos desse tópico de segurança ofensiva? Sim, visualizamos desde o item 1.1 até o item 1.9, onde eu trouxe aqui questões e baseado nessas questões é que a gente viu uma teoria direcionada, beleza? Onde eu trouxe questões, né, e a gente debateu certos assuntos de teoria referente a esses assuntos de segurança ofensiva em cima das questões, beleza? Tranquilo? E depois a gente pulou segurança defensiva e a gente já veio para framework de segurança, onde a gente também bateu todos os pontos. Batemos o Syscontrol V8, né? O próprio NIST Cybersecurity, beleza? E também o First Security, tranquilo? A gente conseguiu visualizar todos esses tópicos, já tem aula aqui no canal, então se você está chegando aqui agora, saiba que dá para você já assistir e resolver essas questões, beleza? E professor, beleza, o senhor está trazendo essas questões, mas e os materiais? Os materiais estão sendo disponibilizados aonde? Estão disponibilizados no Telegram, então no Telegram, onde o canal, onde eu estou concentrando todos os materiais, todas as videoaulas, e assim, eu peço encarecidamente realmente que você entre nesse Telegram, entre nesse grupo do Telegram, no canal do Telegram oficial aqui do nosso canal, onde você vai ter acesso exclusivo aí em relação aos nossos materiais, beleza? Tranquilo? E então a gente passou pelo framework de segurança e agora nós estamos na base de conhecimento de segurança. Já falamos sobre o Mitre Attack e agora a gente vai falar sobre CVEs, beleza? E quando eu falo, querendo ou não, de CVE, a gente acaba entrando, né, nessa, digamos assim, nessa base de dados de vulnerabilidade nacional aí do NIST, beleza? Esses assuntos eles se complementam entre si. Muitas das vulnerabilidades que são expostas na base de dados do CVE estão sendo descritas, estão sendo registradas na própria NVD e também na CWE. Também, beleza? São assuntos muito conexos, essas bases de dados se comunicam entre si, um retroalimenta, né, um ou outro, uma base de dados do outro, beleza? Então, muitas das vezes as vulnerabilidades que você vê na base de dados do CVE, você vai visualizar no CWE e vai visualizar também na base de dados de vulnerabilidades do próprio NIST, beleza? Então aqui eu trouxe até uma questão da Transpetro, da Sage Gran Rio, da própria banca Sage Gran Rio, ano passado, né? Que inclusive antes de você fazer a prova do BNDES, você obrigatoriamente tem que chegar lá na banca da Sage Gran Rio e baixar essa prova e você resolver todas as questões, beleza? Para o cargo, inclusive, de cibersegurança. Tranquilo? Beleza? Então aqui eu trouxe 2, 3,
2, 3, 4 questões, beleza? Professor, mas 4 questões não é muito pouco? Sim, então, tirando, né, a questão de número 1, eu consegui criar essas outras 3 questões, só que propositalmente eu trouxe questões que, na verdade, por mais que sejam 3 questões, para cada questão dessa, a gente vai esmiuçar, né, digamos assim, cada item. Beleza? Ou seja, na verdade, essa questão de número 2, ela se transforma em 5 questões, porque eu vou debater exatamente esse tópico de Directional Traversal, do CSRF, do Curveball, beleza? Do PGP e do BEST. Ou seja, a gente vai efetivamente entender como que funciona esse tipo de ataque, beleza? Na questão 3, também é a mesma coisa. Vamos debater sobre esses 5 tópicos, beleza? Ou seja, que acaba se transformando numa questão. Ou seja, por 3 questões, acaba que a gente tem um conteúdo aí referente a 15 questões, ou seja, tendo em vista que cada questão tem 5 assuntos, tem 5 alternativas, então a gente vai debater sobre essas 5 alternativas de forma assim, bem específica, de forma bem tranquila, beleza? Para vocês entenderem realmente a natureza do ataque, tranquilo? Então, simbora, sem mais delongas, deixa eu ver aqui, tá gravando direitinho, e como de costume, eu vou sair daqui da tela de vocês, beleza? Então, simbora. Item 4.2. E antes da gente começar, dê teu joinha, tá? Se você não é inscrito no canal, se você realmente não se inscreveu no canal, faça o favor aí de se inscrever para que você, assim como outras pessoas, consigam de fato serem notificadas, e entre no Telegram também para você ser notificado e receber o próprio material. Beleza, galera? Então, simbora. Deixa eu sair aqui da tela de vocês. Vamos lá. Tá gravando direitinho. 4.2, Common Vulnerabilities and Exposures, ou seja, a CVE. Tá? Vamos ver um modelo que caiu na questão, né, da SEIS-GRAN Rio lá para o cargo de analista de sistema em cibersegurança também, tá? No ano passado da Transpetro, em que falava o seguinte. Vamos lá, deixa eu pegar aqui minha caneta. Simbora. Vamos lá. O Security Socket Layer, ou seja, o famoso SSL, beleza? Já foi amplamente utilizado como protocolo de comunicação segura, beleza? Galera, antes que eu me esqueça, pelo fato, né, de eu estar trazendo, de eu ter criado 3 questões, e como a gente vai debater, né, isso aqui é importante eu falar isso para vocês, porque esse vídeo aqui vai ser a parte 1, tá? Ou seja, a parte 1, ele vai contemplar a resolução da questão 1, onde a gente vai falar sobre todos esses tópicos, tá? Tranquilo? Ou seja, a gente vai transformar essa questão de número 1, né, em 5 questões, obviamente, beleza? A gente vai pegar essa questão de número 2 e vai transformar ela em 5 outras questões, porque a gente vai debater com calma cada ataque desse, beleza? Justamente para você ter o máximo de informações possíveis, tranquilo? E essa vai ser a parte 1. Esse vídeo vai focar na questão de número 1 e na questão de número 2. E a parte 2 do vídeo vai ter a questão de número 3 e a questão de número 4. Por que eu fiz isso? Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, tendo em vista que a gente vai se debruçar em cada ataque desse, para vocês realmente terem o máximo de informações possíveis. Lembra o seguinte, não é a quantidade de questões que vai fazer você ter qualidade. Muito pelo contrário, não são naturezas, na verdade, essas naturezas, né, de qualidade e quantidade, elas são inversamente proporcionais, beleza? Então, o fato de você resolver muitas questões não significa que você está avançando com muita qualidade, porque às vezes, muitas das vezes e quase sempre, eu vejo muitos alunos pecando nisso, resolvendo por resolver, né, tendo em mente um gatilho de que quanto mais questões ele resolver, mais bem preparado ele vai chegar para a prova. Não necessariamente. Isso não é totalmente verdade, tá? A não ser que realmente você esteja fazendo toda essa quantidade de questões
com qualidade, ou seja, por que essa questão está errada? Qual foi o motivo pelo qual a banca realmente negou essa assertiva, tá? Por que esse não é o gabarito? Ah, por que esse é o gabarito? Beleza? Ou seja, você precisa, em cada questão dessa, por mais que você resolva apenas 5, 4, 2 questões, mas você resolver a questão da melhor forma possível. Essa é a ideia, beleza? Então, simbora. Questão de número 1. O Security Socket Layer versão 3, aqui ele já está falando, isso aqui é importante vocês terem essa ideia, já foi amplamente utilizado como protocolo de comunicação segura, principalmente para assegurar o que? A proteção das comunicações entre um cliente e um servidor web. Beleza? Esse protocolo, disponível realmente em várias bibliotecas criptográficas mais antigas, obteve um registro lá na base de dados do CVE. Beleza? Por causa de quê? Por que existe esse registro? Por causa de uma vulnerabilidade em sua criptografia CBC. Criptografia aí, né, com cifra de bloco, beleza? Na qual o preenchimento de cifra de bloco não é determinístico e não, olha a informação, não é determinístico, né? Na verdade, já tem diversas informações aqui que fogem muitas das vezes ao nosso controle, tá? A questão até aí, então, estava vindo bonitinha, ou seja, e ele já começa a dificultar, né? Por causa de uma vulnerabilidade na sua criptografia de CBC, no qual o preenchimento de cifra de bloco não é determinístico e não é coberto pelo Message Authentication Code. Professor, eu nunca ouvi falar isso na vida. Eu nem sequer sei o que é o MAC. Eu conheço o MAC na rede de computadores, que é o endereço da placa de rede, mas esse código de autenticação de mensagem nunca nem ouvi falar, beleza? Essa vulnerabilidade facilita que invasores intermediários, ou seja, alguém que tem ali que realize um ataque de man in the middle, beleza? Obtenham dados supostamente protegidos por meio de um ataque de padding Oracle. Professor, eu nunca ouvi falar em CBC, nunca ouvi falar em preenchimento de cifra de bloco que não é determinístico, nunca ouvi falar nesse tal de código de autenticação de mensagem e muito menos padding Oracle. Galera, eu poderia muito bem aqui chegar e trazer o gabarito aqui para vocês, que é o Poodle. E pular já para a próxima questão. Cara, mas eu estarei sendo desonesto intelectualmente comigo e desonesto intelectualmente com você. Beleza? Então eu vou fazer questão aqui de trazer, trouxe até um quadro branco, onde a gente vai falar sobre essa questão de número 1. Beleza? Tranquilo? Então, só voltando aqui na questão, a questão ela está falando dessa vulnerabilidade, né? Que ocorre o quê? Um preenchimento de cifra de bloco que não é determinístico e não é coberto pelo tal de MAC. E essa vulnerabilidade facilita que invasores que estão ali no meio do caminho obtenham dados supostamente protegidos por meio de um ataque de padding Oracle. E aí, o que isso significa? Beleza? Nosso gabarito aqui já de cara, já estou trazendo, que é o Poodle. Beleza? Então, deixa eu abrir aqui e a gente vai falar justamente desse ataque do Poodle. Professor, o que significa Poodle? Ou seja, é Padding Oracle on Downgrade Legacy Encryption. Professor, como assim? Não entendi. Ou seja, é um tipo de ataque chamado de preenchimento Oracle em criptografia herdada com downgrade. Professor, então significa que a denominação padding Oracle significa que é uma informação, é uma tecnologia, é uma vulnerabilidade que tem total a ver com a empresa Oracle? Não tem nada a ver com a empresa Oracle, beleza? Saiba disso. Oracle, na computação, você tem que ter ideia que Oracle significa um oráculo, ou seja, é uma entidade que fornece respostas a determinadas perguntas, beleza? E a vulnerabilidade, ela é justamente nisso, ou seja, ela vai se utilizar desse servidor para ele se tornar um oráculo e fornecer determinadas respostas para que o atacante obtenha dados e informações sigilosas, beleza? Tá bom, professor. Poodle. Então, ele é chamado no português de preenchimento Oracle, só para vocês terem uma ideia, Oracle em quê? Em
criptografia que é herdada, com downgrade. Alguma coisa aí vai regredir, beleza? Agora, o que você precisa ter em mente? A denominação Padding Oracle não tem qualquer relação direta com a empresa Oracle. Saiba disso, beleza? Se você nunca ouviu falar nisso, saiba nisso, tá? O termo é uma descrição precisa da técnica utilizada no ataque e não uma referência a qualquer companhia de tecnologia, tá? Isso tem que estar no sangue, beleza? Tranquilo? Essa é a primeira coisa, tá? Segunda coisa, padding. Quando a gente fala em padding, eu faço questão de trazer, quando se fala em padding, que é o quê? Quando se fala em padding, em criptografia, padding significa preenchimento. Preenchimento. Tá? Ou seja, o padding, ou melhor, o preenchimento é utilizado o quê? Para ajustar o tamanho dos dados a serem criptografados para que se encaixem perfeitamente em um determinado bloco. Tá? Isso é o quê? Necessário porque muitos algoritmos de criptografia operam em blocos de tamanho físico. Professor, calma aí, vem devagar. O que significa isso? Bom, vamos lá. Como a gente está lidando com um tipo de ataque que vai ferir a criptografia, no assunto de criptografia, eu preciso que vocês tenham em mente o seguinte. Ó, vou tentar trazer mais aqui. Pronto. Quando a gente fala em criptografia, o que você precisa ter em mente? Criptografia. Quando a gente lida com qualquer tipo de ataque de criptografia, você, aluno, precisa, você que trabalha, não só aluno, você que trabalha com tecnologia, você precisa ter em mente, né, que existe dois tipos de assuntos dentro da criptografia. A criptografia, na verdade, ela é subdividida em dois grandes grupos. Primeiro, criptografia assimétrica e criptografia simétrica. Ou seja, isso é uma hierarquia que você precisa ter em mente. Criptografia assimétrica é aquela criptografia que se utiliza de dois tipos de chave, uma chave pública e uma chave privada. É a famosa criptografia de chave pública, beleza? Ou seja, aqui eu tenho a chave pública e privada. Ou seja, os algoritmos que vão trabalhar aqui, que serão considerados como criptografia assimétrica, eles serão algoritmos que vão gerar um par de chaves, ou seja, a chave pública e a chave privada. Quando a gente fala em criptografia simétrica, a gente tem que ter em mente que é aquela criptografia de chave única, ou seja, de chave secreta. Beleza? E a criptografia de chave secreta, ou melhor, que é considerada nos estudos de criptografia, ela é considerada simétrica porque ela tem dois modos de operações. Ela tem um modo de criptografia simétrica de bloco e criptografia simétrica de fluxo. Isso aqui tem que estar no sangue de vocês, beleza? Vou até trazer mais para cá, tá? E quando a gente fala em criptografia simétrica, que é aquela criptografia que trabalha apenas com uma única chave, ela é subdividida em bloco e fluxo, beleza? Quando a gente fala em bloco, você precisa ter em mente que aqui existem vários exemplos de criptografia simétrica de bloco. Nós temos o AES, nós temos o DES, nós temos o Triple DES, tá? Nós temos o IDEA, nós temos também o Blowfish. Isso aqui você precisa ter em mente, tá? Nós temos o TwoFix. TwoFish. Nós temos também o Serpent. São algoritmos de criptografia simétrica, mas que eles trabalham com um modo de operação de bloco, beleza? E nós temos o de fluxo, e o de fluxo tem ali os principais, que é o RC4, o tal do Salsa 20 e o tal do Cha-Cha.
costumo chamar de Tchatcha 20 também, beleza? Então, essa é a visão geral que você precisa ter em mente antes de entender esse tipo de ataque Poodle. Para você entender esse tipo de ataque Poodle, de preenchimento, né, como forma de oráculo, né, em criptografia herdada com downgrade, você precisa ter em mente o que significa padding, que é um preenchimento, e você precisa ter em mente que a criptografia ela se desdobra em criptografia assimétrica e simétrica, perfeito? E a simétrica ela subdivide em de bloco e de fluxo. E em cada uma delas temos os exemplos, beleza? Tranquilo? Agora, quando vou puxar mais uma. Quando a gente fala em criptografia aqui de bloco, esse cara aqui em específico, vou trazer uma setinha. Ou seja, o que significa de bloco? É que ele vai processar os dados em blocos de tamanho fixo. O que isso significa? Coloca aí no seu caderno. Ele vai processar os dados em blocos de tamanho fixo. Beleza? Tranquilo? Por exemplo, ali de 128 bits. Professor, o que isso significa, né? De fato, né? Blocos de tamanho fixo. Imagina que a gente tem a seguinte mensagem, né? Olá. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao canal. Isso aqui é uma mensagem, concorda comigo? Tranquilo? Essa mensagem, ela tem um determinado tamanho, digamos assim. Beleza? Toda criptografia, imagina que eu quero transmitir, né, essa mensagem de forma cifrada por meio de criptografia simétrica de bloco. Como é de bloco, a gente vai dividir esses dados. Isso aqui é um dado. Um dado de uma mensagem. E que essa mensagem ela é representada como: olá, seja bem-vindo ao canal. Então, eu vou fazer o quê? Existe um bloco enorme onde eu vou dividi-la. É simplesmente isso. Criptografia simétrica não tem nenhum, assim, nenhum bicho de sete cabeças. Quando se fala em criptografia simétrica de bloco, significa que eu vou pegar uma determinada quantidade de dado, uma determinada quantidade de mensagem e vou dividi-la em bloco, para justamente gerar uma criptografia em cima dela para mandar isso para um destinatário de forma cifrada. Ou seja, eu vou dividi-la em 3 partes. Ou seja, eu tenho um bloco 1, eu tenho um bloco 2 e eu tenho um bloco 3. Tá? Então, eu vou ter pequenos blocos de 128 bits cada um. Beleza? Tranquilo? Ou seja, 128 bits no primeiro bloco, 128 bits no segundo bloco, 128 bits no terceiro bloco. Beleza? Essa é a ideia. Tá? E, beleza, o que eu faço agora? O que a criptografia de bloco ela costuma fazer? Né? Quando se fala em criptografia de bloco, ela vai fazer o seguinte, ó. Ela vai pegar, né, para cifrar, o objetivo aqui da criptografia de bloco é o quê? É a gente gerar um texto, um bloco de texto cifrado. Ou seja, texto cifrado. E como que ela faz isso? Beleza? Ela vai se utilizar, primeiramente, de um vetor de inicialização. Um vetor de inicialização. E com esse vetor de inicialização, ele vai combinar esse texto em claro com esse vetor de inicialização, que é um número completamente aleatório, e vai fazer uma operação que a gente chama de operação XOR. É o famoso OR, ou exclusivo, beleza? Ou seja, ele vai fazer essa combinação e
essa combinação do texto em claro com esse vetor de inicialização, que nada mais é, nem precisa se preocupar muito nisso, que nada mais é do que um número extremamente aleatório, beleza? Vai resultar isso numa numeração. E esse resultado vai ser combinado também com a tal da chave secreta. Beleza? Combinando esse resultado da combinação do vetor de inicialização com o texto em claro, que está em claro, que representa esse bloco 1, a primeira parte da mensagem "Olá, seja bem-vindo ao canal", a gente vai conseguir efetivamente ter o texto cifrado, beleza? E pasmem, olha que interessante, quando a gente tem esse texto cifrado, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Olha isso aqui. Esse texto cifrado vai servir como entrada para a combinação do texto em claro do bloco 2 e vai ser combinado também com uma operação XOR. E essa entrada, que outrora no primeiro bloco foi realizada pelo vetor de inicialização, no segundo bloco, a entrada para fazer essa combinação do texto claro com a operação do ou exclusivo, quem vai ser a entrada? Não vai ser mais o vetor de inicialização, vai ser justamente o texto cifrado, beleza? Então essa combinação, o resultado dessa combinação vai ser também combinada com a tal da chave secreta, beleza? Que, por consequência, vai gerar um novo texto cifrado. E pasmem, sabe o que vai acontecer com esse texto cifrado? Vai servir de entrada também para ser combinado com a operação XOR, com a operação ou exclusivo do terceiro bloco, do bloco 3. Beleza? Que ao ser combinado, o resultado disso tudo vai ser a combinação com a chave secreta. Beleza? Para aí sim a gente ter o terceiro e último bloco, né, com o texto cifrado. Beleza? Aí, ou seja, o bloco que efetivamente vai ser enviado vai ser justamente esse bloco C1, que é o bloco 1 cifrado, depois o C2, que é esse bloco C2 cifrado, né, que é o bloco B2 cifrado, vai ser e logo em seguida vai ser o C3, que é justamente o bloco 3 cifrado, beleza? Tranquilo? Então, quando se fala em criptografia de bloco, a gente tem que ter em mente que a gente vai estar realmente dividindo a mensagem, dividindo em pequenos blocos de 128 bits para fazer com que a gente consiga cifrar efetivamente esse tipo de mensagem. Porém, todavia, entretanto, nem sempre isso acontece. Tá vendo aqui que eu tenho 128 bits em cada bloco? O melhor dos mundos é efetivamente a gente ter 128 bits para o bloco 1, ter 128 bits para o bloco 2, ter 128 bits para o bloco 3. Porém, todavia, entretanto, nem sempre a gente consegue fazer com que o último bloco tenha efetivamente, né, o último bloco com todos os bits preenchidos, beleza? Tá bom? Então, só resumindo, a gente tem o modo de operação CBC, que é justamente o modo de operação de bloco, ou seja, onde a gente tem quando a gente fala em CBC, né? Em CBC, a gente está falando de encadeamento, né, de criptografia em bloco. É justamente essa representação toda aqui, beleza? Ou seja, o modo CBC é um dos modos de operações utilizado em cifras de bloco, tá? Tranquilo? Então, você precisa ter em mente, tá, que a gente tem na criptografia simétrica, tanto de bloco quanto de fluxo. Tá? Porém, a de bloco, a vulnerabilidade, né, do Poodle, ela trata efetivamente
né, uma vulnerabilidade aqui nesse modo de operação de CBC, ou seja, modo de operação, né, de encadeamento de criptografia em bloco, beleza? Como que funciona, professor? Onde a gente tem essa representação aqui dos blocos divididos. Ou seja, essa mensagem que eu quero enviar, ela vai ser subdividida em pequenos blocos, onde cada bloco desse vai ter que ter 128 bits, aqui no nosso exemplo. Sendo que a vulnerabilidade acontece justamente aqui. Tá? O melhor dos mundos é a mensagem ser quebrada em blocos de 128 bits. Beleza? Então, eu vou trazer até uma outra ponta aqui. Aqui é que mora o problema. E qual é o problema? O melhor dos mundos, preste bem atenção, é a mensagem ser quebrada em blocos de 128 bits. Tá? Fixos. Contudo, nem sempre isso acontece, pois na prática, o último bloco pode não conter os exatos 128 bits. Ou seja, o que pode acontecer? Imagina que a gente tem a mensagem aqui enorme, beleza? E a gente vai quebrar. Ou seja, a gente tem um bloco 1 com 128 bits, a gente tem um bloco 2 com 128 bits e a gente tem um bloco 3 com 120 bits, digamos assim. Imagina, então, a gente tem um bloco 1 com 128 bits, a gente tem um bloco 2 com 128 bits e a gente tem o bloco 3, propositalmente, digamos aí, com 120 bits. Beleza? Ou seja, neste momento, tanto o cliente ou o servidor, que de fato quem está realmente criptografando e quem vai enviar esses dados cifrados em blocos usando o CBC, que é justamente essa estrutura que a gente acabou de ver, né? Ele vai adicionar no final o tal do padding. Agora está fazendo sentido. Você concorda comigo? Ou seja, ele vai fazer um preenchimento, o famoso padding. Deixa eu trazer mais para cá. Ele vai fazer o famoso padding. Tanto o servidor quanto o cliente vai fazer o tal do padding, ou melhor, o tal do preenchimento. Galera, eu tô indo bem devagar. Esse é o intuito dessa aula, beleza? De ir bem devagar para fazer você entender com todo detalhe exatamente o que precisa ser entendido. Porque não adianta nada eu só trazer a vulnerabilidade e tá, mas e aí? Como é que funciona efetivamente isso? Para que isso funcione, você precisa compreender o que significa padding. Você precisa compreender a metodologia, o modo de operação do CBC, tá? Que é esse encadeamento de bloco, de criptografia em bloco, beleza? E entender o que significa o padding, que é justamente esse preenchimento no último bloco, tá? Então, neste momento, tanto o cliente quanto o servidor que está de fato, preste bem atenção, galera, que está de fato criptografando e enviando esses dados cifrados em bloco, usando a estrutura e o modo de operação do CBC, ele vai adicionar, tá? Para completar os 128 bits, tá? Ele vai adicionar, ele vai dar o padding ao último bloco, beleza? Tranquilo? Ocorre agora o que? Ocorre a verificação do padding na descriptografia, beleza? Ou seja, o servidor ele vai o quê? Enviar todos esses blocos para o destinatário. Beleza? Quando esses blocos, esses conjuntos de blocos chegarem lá no destinatário, o destinatário ele vai fazer o quê? Ele vai descriptografar, obviamente, tá bom? Então, aqui é só para você ter uma ideia que o servidor, digamos assim, que o emissor, digamos assim, né, a origem, ela está montando esses blocos primeiro para de fato enviar, beleza? Tranquilo? Então, só para você ter uma ideia, né? Na origem ocorre o padding e no destino vai ocorrer o quê? A verificação desse padding, tá? Quando o receptor, tá, ele descriptografa a mensagem, ele verifica o padding no último bloco. Se o padding não estiver correto, o receptor ele deve retornar um erro, tá? Indicando que a descriptografia falhou. Aí o servidor vai lá e remonta aquele bloco e reenvia
para o destinatário novamente, tá? Então, só para você ter uma ideia, esse é o problema, tá? Esse aqui é um problema que acontece e vai gerar alguma vulnerabilidade. Então vamos lá, vulnerabilidade de PED em Oracle. Em uma implementação vulnerável, tá? O sistema ele pode retornar mensagem de erros diferente dependendo se o padding está correto ou não. Ou seja, preste bem atenção, em uma implementação vulnerável, preste bem atenção nisso, o sistema pode retornar mensagem de erro diferente dependendo se o padding está correto ou não. Ou seja, se esse cara aqui está correto ou não. Tá? É um risco. Se eu estou preenchendo, tá tendo um risco. Estou gerando uma certa fraqueza ali, onde o modo de operação do CBC ele não conseguiu preencher efetivamente o último bloco, tá? De forma adequada. Ou seja, é neste momento que um atacante pode manipular os blocos criptografados, ou seja, modificar o conteúdo dos blocos sem saber a sua chave secreta. Cara, professor, como assim? Como assim? Deixa eu te explicar. Ou seja, um atacante ele pode manipular os blocos criptografados, ou seja, mesmo que a gente tenha um cliente e um servidor onde eles estarão trocando informações, imagina que esse servidor está enviando esse conjunto de blocos criptografados, cifrados, sendo que o último bloco tem lá o seu padding, ou seja, tem um bloco 1, bloco 2 e o bloco 3 com o padding dele lá, beleza? Um atacante ele pode manipular esses blocos, ou seja, o atacante ele pode olhar isso aqui, ou seja, ele tem que estar na rede, ele tem que estar observando efetivamente essa troca de informações entre o cliente, o servidor e um cliente, tá? Um atacante ele pode manipular esses blocos, ou seja, modificar o conteúdo dos blocos. Ele pode pegar o último bloco aqui e modificar sem ao menos saber a sua chave secreta. E observar as respostas do servidor ou cliente para descobrir informações sobre o conteúdo original. Lembra do que eu falei que dependendo se vai estar correto ou não o padding, um servidor, tanto o servidor quanto o cliente, ele não vai dar uma resposta? Então, é neste momento que esse atacante, propositalmente, ele vai modificar o último bloco, né? E saber e capturar esse tipo de resposta, beleza? Aqui é que é a parte mais legal realmente. Ou seja, o atacante ele começa a modificar o último bloco criptografado, exatamente isso, tá? E o envia repetidamente para o servidor ou para o cliente, tá? Para ver se o padding é aceito ou não. Se o padding estiver incorreto, e aqui é aí que é interessante, se ele estiver incorreto, se o padding estiver incorreto, a pessoa que enviou, tanto o servidor quanto o cliente, esses blocos cifrados, envia uma resposta específica, beleza? Se o padding estiver correto, ele passa para a verificação da mensagem, tá? Ou seja, a partir dessas respostas, o atacante ele pode fazer o quê? Inferências. Ou seja, inferências efetivamente sobre os dados originais, bloco por bloco, mesmo sem saber a chave secreta. Professor, isso tudo para dizer que o ataque do tipo Poodle, ele é um ataque do tipo de inferência? Exatamente isso. Ou seja, efetivamente, o atacante ele fica olhando sempre o último bloco, certo? E fica modificando o conteúdo mesmo sem saber a criptografia. Mas modificando o conteúdo como assim? Ele modifica cabeçalho do pacote. O cabeçalho, muitas das vezes, ele é visível. Informações no cabeçalho, muitas das vezes, ele é visível. Então, ele modifica aquilo ali e aguarda a resposta, tá? Se estiver correto, o pacote ele vai seguir o seu trâmite normal. A pessoa que recebeu vai descriptografar,
né, esse pacote cifrado. Agora, se estiver incorreto, o servidor, aí que tá, a vulnerabilidade é isso. Se estiver incorreto, o servidor, ele responde com algumas informações que não deveria responder com essas informações. Ou seja, a partir dessas respostas, o atacante pode fazer inferências sobre os dados originais, bloco por bloco, mesmo sem conhecer a chave secreta. E por incrível que pareça, isso significa que o atacante pode aprender algo sobre os blocos originais apenas ao observar a resposta do servidor. Beleza? Do servidor. Sobre a validade do pad, mesmo que a criptografia simétrica esteja em uso. Beleza? Então, só resumindo, para você ter uma ideia, tá? Passo a passo, simplificando o ataque de pad em Oracle. Né? O cliente e o servidor completam... imagina que é o seguinte, a gente está tendo uma comunicação segura. Né? Imagina que é uma comunicação em HTTPS, ou seja, a gente está usando ali o SSL, TLS, beleza? Então, tanto o cliente quanto o servidor tem um processo inicial ali de handshake e trocam as suas respectivas chaves secretas, beleza? O tráfego de dados entre o cliente e o servidor começa o quê? Usando uma criptografia simétrica com CBC, com o modo de operação CBC e o padding no último bloco. Beleza? Tranquilo? Como a gente viu. Beleza? O atacante, ele vai, de fato, então, capturar uma mensagem criptografada e modifica o último bloco propositalmente. Tá? O atacante envia a mensagem modificada ao servidor ou para o cliente, tá? E observa a resposta. Tranquilo? Se o padding for inválido, o servidor retorna um erro de padding. Se o padding for válido, o atacante vai até receber uma outra resposta. E é com base nessa resposta é que o atacante efetivamente consegue inferir por conta dessa observação da resposta. Beleza? Tranquilo? Tá, professor. Entendi. Compreendi esse modo de operação. Vamos voltar aqui na questão. A questão fala lá que esse protocolo disponível em várias bibliotecas criptográficas mais antigas obteve um registro lá na CVE por causa de uma vulnerabilidade na sua criptografia de CBC. Agora eu entendi o motivo pelo qual existe o CBC, que é um modo de operação de encadeamento, né, de criptografia em bloco, onde eu vou pegar uma mensagem e dividi-las em pequenos pedaços de 128 bits fixos, beleza? No qual, se o último bloco não tiver preenchido com os 128 bits, vai haver o quê? Um preenchimento dessa cifra de bloco, tá? No qual não é coberto pela Message Authentication Code. Professor, pode me explicar? Eu entendi a cifra de bloco, entendi o preenchimento, só que esse MAC entra em que situação? Onde entra esse tal do MAC? Beleza? Agora vamos voltar aqui na questão. Lembrando que esse MAC, esse código de autenticação, né, de mensagem, é usado o quê? Para garantir, vou colocar aqui, quando a gente fala em MAC, que é código de autenticação de mensagem, tranquilo? Ele é usado para quê? Para verificar a integridade e a autenticidade dos dados transmitidos. Concorda comigo que os dados vão ser transmitidos de forma cifrada? O bloco 1 cifrado, o bloco 2 cifrado e o bloco 3 cifrado. Mesmo que o bloco 3 tenha esse tal do padding, ele vai estar cifrado. Concorda comigo? Então o MAC ele serve para justamente verificar. A pessoa que está recebendo esses dados cifrados, ela vai poder verificar a integridade e a autenticidade dos dados transmitidos. Ou seja, é utilizado para verificar se os dados transmitidos não foram alterados ou modificados por um atacante. Ele funciona como se fosse ali uma espécie de uma assinatura digital, né?
gerada a partir de um algoritmo que combina a chave simétrica com os dados transmitidos, beleza? Então, o que isso significa? Que no contexto de uma comunicação criptografada, no contexto do SSL, TLS, esse código de autenticação é aplicado ao conteúdo da mensagem antes de a criptografia simétrica ser usada para cifrar os dados. Ah, professor, então o MAC ele vai atuar justamente aqui. Ou seja, quando se fala nesse MAC, no código de autenticação de mensagem, ele vai ser utilizado para verificar, né? O objetivo dele é esse, ele serve para isso, para verificar se os dados transmitidos não foram alterados ou modificados por um atacante. Beleza, perfeito. E ele funciona como se fosse uma assinatura digital, gerada a partir de um algoritmo que combina a chave secreta, tá, com os dados transmitidos. Ah, então o MAC ele vai ser gerado aqui, ó, nessa posição? Exatamente. O algoritmo, existe um algoritmo que vai combinar, né, os dados vindos, os dados com a chave secreta, tá? E vai fazer um cálculo desses dados e da chave secreta e vai gerar uma espécie de um hash, uma espécie de uma assinatura, né, que vai ser um código gigantesco. E esse código é referente à combinação da chave secreta com os dados, ou seja, esse código de autenticação de mensagem, ele é gerado por meio de uma combinação dos dados que estão sendo enviados mais a chave secreta. Beleza? Então, aqui dentro do texto cifrado, tem uma porção aqui contendo justamente o código de autenticação MAC, que é exatamente esse código de autenticação de mensagem. Para quando o destino receber esse bloco, quando ele abrir esse bloco, decifrar esse bloco, descriptografar esse bloco, ele vai visualizar o MAC, esse código de autenticação. E ele, por meio da chave secreta, da própria chave secreta, que é simétrica, que é a mesma, justamente por ser simétrica, ou seja, tanto a origem quanto o destino vão ter as mesmas chaves secretas, beleza? E vão ter os mesmos dados em claro. Uma vez que ele tem os dados em claro e a chave secreta, o próprio destinatário vai fazer um novo cálculo do MAC e vai comparar, ver se é igual ao endereço, ao código de autenticação de mensagem MAC que veio embutido dentro desse texto cifrado. Beleza? Se for igual, é igual? Sim. Ele vai confirmar o quê? A integridade e a autenticidade. Beleza? Se não for igual, se for diferente, aí nesse caso ele vai dar um erro na transmissão dos dados, beleza? E vai solicitar ao servidor ou a quem enviou que reenvie esse bloco novamente, beleza? É basicamente isso. Ou seja, no contexto do SSL, o MAC, esse código de autenticação, ele é aplicado ao conteúdo da mensagem antes mesmo da criptografia simétrica. Ou seja, é justamente aqui, ó, como a gente viu. Ele é aplicado aqui, ó, um pouquinho antes de ser gerado realmente o texto cifrado. Beleza? Então, o cliente e o servidor, eles verificam o MAC após a descriptografar a mensagem, para garantir que os dados não foram adulterados. Beleza? Tranquilo? Ou seja, no envio de dados, o remetente pega os dados originais de texto em claro que são transmitidos, né? O MAC é gerado a partir desses dados e da chave simétrica. O MAC é anexado aos dados originais, ou seja, aqui dentro, tá? Tranquilo? A combinação de dados mais o MAC é então criptografada usando a criptografia simétrica com o modo de operação CBC, tranquilo? E vai ser enviado. Quando chegar lá no receptor,
né, de quem realmente vai receber essa mensagem, o receptor ele vai fazer o quê? Ele recebe esse bloco de dados criptografados e o descriptografa. Tá? Quando ele vai descriptografar, o que ele vai ter em mente, o que ele vai conseguir visualizar? Que tem um código de autenticação de mensagem ali dentro também. Beleza? Então, o receptor ele vai separar esses dados do MAC. Tá? O receptor ele vai recalcular o próprio MAC com base nos dados recebidos e na chave secreta que foi compartilhada com ele. Se o MAC recebido coincidir com o MAC recalculado, a integridade dos dados é confirmada. Beleza? Tranquilo? Conclusão disso, esse processo ocorre para cada bloco de dados transmitido, ou seja, o código de autenticação de mensagem garante que cada bloco de dados completo que foi criptografado não tenha sido alterado, beleza? Mas professor, o senhor acabou de falar que quando um servidor, por exemplo, envia esses dados cifrados e o último bloco ele modifica, não vai dar um erro? Não vai dar um erro de verificação? Então, por que o MAC não impede o ataque do padding Oracle? Ou seja, do padding de preenchimento, né? E Oracle de oráculo, de inferir, né? Com base em respostas que o servidor vai dar ou a pessoa que está mandando essa resposta, né? Ou seja, o problema aqui está na ordem que o código de autenticação e o padding são verificados no modo de operação CBC, tanto no SSL quanto no TLS, especialmente nas versões mais antigas, né? Quando a gente está falando desse modo de operação, a gente está falando do SSL versão 3, beleza? Ou seja, no SSL tradicional, como no SSL V3, a verificação do padding, né, justamente desse cara aqui, né, a verificação do padding é feita antes da verificação do MAC. Ou seja, o que isso significa? Quando esse bloco 3 chegar aqui, o cliente que está recebendo esse bloco cifrado já não vai fazer de cara o cálculo, né, desse código de autenticação. Não, muito pelo contrário. Ele vai fazer ele vai verificar o padding primeiro, entendeu? Então o problema está na ordem. Como ele faz o padding primeiro, como ele faz a verificação do padding, ele já faz o quê? Ele já faz efetivamente, ele já dá a resposta, né, para o servidor, né? Respostas essas que podem ser observadas por alguém que está no meio do caminho, beleza? Obviamente que se esse bloco 3 chegasse aqui no destinatário e ocorresse a verificação do MAC primeiro, aí sim não teríamos a resposta para a origem, né? Ou seja, a gente impediria a vulnerabilidade de inferências, né? De observação das respostas, beleza? Como efetivamente a verificação do padding no CBC é feita antes da verificação do MAC, isso cria uma janela, digamos assim, de oportunidade para o atacante explorar a vulnerabilidade do padding, beleza? Ou seja, esse comportamento permite que o atacante use as mensagens de erro para inferir informações sobre o conteúdo do bloco original, sem que o MAC entre em ação. Olha isso, sem que ocorra a verificação do código de autenticação de mensagem. Beleza? Pois a verificação do código de autenticação só ocorre depois que o padding é considerado válido. Essa é a questão, beleza? Tudo isso, efetivamente, para chegar à conclusão de que o nosso gabarito é o poodle. Ou seja, eu tive que explicar isso de forma detalhada para vocês para fazer sentido o que significa o MAC, o que significa o preenchimento e o que significa o modo de operação CBC. Beleza? Essa é a ideia. Tranquilo? Então, nossa questão aqui de número 1 é efetivamente o gabarito D. Beleza? Agora a gente vai falar um pouco do LogGen, né? Ficou até longo esse vídeo, né? Mas a gente vai dar continuidade aqui. Não tem problema. Mesmo que a gente divida esse vídeo em algumas partes, mas a ideia aqui é trazer conhecimento detalhado, tá? Se você realmente quer só saber o gabarito, eu posso te dar muito bem aqui o gabarito, efetivamente, né? Por exemplo, gabarito 1,
o gabarito da questão 1 é letra D, o gabarito já da questão 2 é letra C, beleza? Tranquilo? Então, mas a ideia aqui é, de fato, a gente trazer, né, um pouco da teoria por detrás desse enunciado e de cada alternativa. Tranquilo? Beleza? Então, para você que quer saber efetivamente o gabarito e quer só saber qual é o gabarito, sem entender por detrás como que funciona, né, toda essa questão da vulnerabilidade, aqui eu já trago para você. Questão de número 3 é o Dirtcode, por exemplo. Tá? Questão de número 4, aqui já é o Crime. Beleza? Só para você ter uma ideia, tá? Mas a ideia desse vídeo aqui é efetivamente a gente debruçar em todas essas alternativas, beleza? Ou seja, trazer conhecimento. Isso aqui é como se a gente estivesse deixando conhecimento na mesa caso a gente não tenha debatido com cada alternativa. Essa é a ideia, tá? Ou seja, se eu deixar de debater sobre esses tipos de assunto com vocês, esse vídeo aqui não vai fazer muito sentido, beleza? Embora o edital de vocês esteja aberto, beleza? Eu sei que vocês estão aí na correria do dia a dia, tentando aprender mais conteúdo, mas o foco desse vídeo aqui é a gente debruçar, esmiuçar o conteúdo em detalhes, para justamente vocês terem qualidade, beleza? E não simplesmente quantidade, tranquilo? Beleza? Então, voltando aqui, só para vocês terem ideia, né? Para quem quer ter efetivamente acesso ao gabarito, já saiba. Questão de número 1 é D, questão de número 2, C, questão de número 3, B de bola, questão de número 4, C. Tranquilo? E simbora. Questão de número 1, agora a gente vai falar do Logjam, né? Vamos falar um pouquinho do Logjam. Né? O que significa esse tipo de ataque, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu abrir uma outra janela aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui agora Logjam. Só beber uma água aqui, galera. Logjam. Vamos falar um pouquinho desse tipo de ataque aqui. Deixa eu só beber uma água aqui, só um minutinho. Simbora. Vamos lá. Logjam. O que significa isso? Bom, a gente já tem uma ideia, né? A gente precisa ter essa ideia, né? No estudo da criptografia. Criptografia. A gente tem a classe assimétrica e a classe simétrica. Bem vimos na classe simétrica, a gente tem a criptografia simétrica de bloco. Temos a criptografia simétrica de fluxo. Já vimos os exemplos, como está aqui em cima. Tá? E na criptografia assimétrica, você precisa ter ideia que existem algumas criptografias específicas para a simétrica. A gente tem o RSA, o famoso RSA. A gente tem o Elgamal. Tá? A gente tem a criptografia de curva elíptica, tá? A famosa SCC. Opa, deixa eu subir um pouco mais aqui. A gente tem também a famosa Diffie-Hellman. Tá? Diffie-Hellman. Ou seja, essas quatro criptografias que são consideradas assimétricas, nada mais né? São criptografias que por detrás dos panos eles têm o quê? Um fundamento matemático. E cada uma delas tem fundamentos matemáticos distintos.
Por isso que eles são diferentes um do outro. O RSA, por exemplo, a metodologia para criar chaves públicas, ou seja, criar chave privada e pública, né? O par de chaves, ele usa uma metodologia matemática de fatoração de números inteiros primos. Fatoração, só para você ter uma ideia, fatoração de números inteiros primos. Tá? Já o Elgamal, ele tem o fundamento matemático para se criar as chaves públicas, né? Ou seja, se criar a chave pública e privada, ele usa o logaritmo discreto. Aí aqui já é o logaritmo discreto. Beleza? Já no SC, aqui a gente tem a tal das famosas curvas elípticas. Tá? E no Diffie-Hellman, aqui a gente tem o famoso fundamento, né, matemático chamado aritmética modular. Ou seja, ele usa a aritmética modular para calcular justamente essa simbologia das duas chaves, tanto pública quanto privada. Beleza? Tranquilo? Isso a gente precisa ter uma ideia. Tranquilo? Efetivamente. Perceba que quando a gente fala em logchain, por que eu estou falando do logchain? Porque o logchain ele vai atacar, é um ataque que afeta o Diffie-Hellman, que ataca o modelo matemático de aritmética modular. Beleza? Perceba aqui que o objetivo, né, do logchain, ou seja, deixa eu trazer mais para cá, o grande objetivo, que é contrário à questão, por isso que ele não é o gabarito, o grande objetivo aqui é o quê? Conseguir o quê? Quebrar a criptografia e obter a tal da chave secreta. Beleza? Só para você ter uma ideia, o Diffie-Hellman ele é utilizado para trocas de chave. Ou seja, se você quer compartilhar uma chave secreta com alguém, você muitas das vezes acaba se utilizando, né, de uma transferência em cima de um meio inseguro, como a internet, por exemplo. Então, para evitar que qualquer outra pessoa no meio do caminho capture essa chave secreta, você precisa de um método de transferência seguro que vai permitir você compartilhar justamente essa chave secreta com uma outra pessoa que está em outro lugar, que está em outro país, que está em em outra localização. E como fazer isso de forma segura, sem ser descoberto no meio do caminho? Por meio de criptografia assimétrica. O Diffie-Hellman é uma delas. Ou seja, o Diffie-Hellman ele é um algoritmo de criptografia que vai permitir trocas de chave simétrica. Ou seja, eu vou compartilhar minha chave secreta por meio de um modelo matemático que usa fundamento aritmético modular. Para quê? Para resolver esse problema de envio de uma chave secreta em meios de comunicação inseguro. Beleza? Ou seja, já saiba que o Diffie-Hellman ele é utilizado para trocas de chaves secretas em meios inseguros como a internet, por exemplo. Beleza? Tranquilo? Ou seja, o objetivo é quebrar a criptografia, né, a ponto de obter, para que se obtenha, objetivo de obter o quê? A chave secreta. Tranquilo? E como que ele faz isso? Ou seja, primeira coisa, né, a vulnerabilidade do logchain se aproveita da existência de grupos de Diffie-Hellmans com parâmetros de tamanho reduzido. O cálculo matemático para o Diffie-Hellman, por exemplo, se utiliza de um número inteiro, de um número primo e de um número secreto. Professor, como assim? Quando se fala em Diffie-Hellman, ele não usa um fundamento matemático que é a aritmética modular. E aqui, olha que maneiro, cara. Isso aqui que você precisa ter em mente, né? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Olha isso aqui.
Olha que interessante. Para ele, olha quais são as variáveis, né, que ele usa, digamos assim, os parâmetros que ele usa para fazer essa aritmética modular. Primeira coisa, ele vai usar 3 parâmetros. Primeiro, segundo e terceiro parâmetros. Isso aqui são os parâmetros para se calcular, né, e gerar esse par de chaves. Primeiro, ele vai se utilizar de um número inteiro, vai se utilizar de um número primo, tá? Aqui a ideia não é entrar em detalhes no cálculo, não, é só para você ter uma ideia de como que ele usa esses parâmetros, né, para calcular essas chaves, esse par de chaves, né? E o tal do número secreto, beleza? Ou seja, ele precisa dessas, digamos assim, essas 3 variáveis. Essas 3 variáveis são importantíssimas. E quanto maior esses números, melhor, beleza? A grande questão é que a vulnerabilidade do LogGen, ela se aproveita, né? Ou seja, o ataque do LogGen se aproveita da vulnerabilidade do enfraquecimento desses parâmetros. Quando eu uso um número inteiro ou quando eu uso um número primo muito baixo, com números uns valores bem pequenos, eu estou facilitando a vida do atacante em reverter esse cálculo, em tentar descobrir como que ele chegou nesse cálculo e com isso quebrar a chave assimétrica para justamente eu conseguir descobrir qual é a chave secreta. Beleza? Então, quanto maior o número inteiro, quanto maior for o meu número primo, mais difícil é para o atacante tentar reverter esse cálculo de aritmético modular. Beleza? Afinal de contas, a robustez do Diffie-Hellman, ela também tem a sua case em relação à grandeza do número inteiro e a grandeza do número primo para poder fazer esse cálculo aritmético, beleza? Ou seja, só para nível de entendimento, a vulnerabilidade do LogGen se aproveita da existência de grupos de Diffie-Hellman, que são esses grupos aqui, justamente esses grupos de Diffie-Hellman, que são esses parâmetros, com parâmetros de tamanho reduzido, ou seja, um número inteiro num valor reduzido, um número primo num valor reduzido, beleza? O cálculo matemático para o Diffie-Hellman se utiliza de quê? De um número inteiro, de um número primo e de um número secreto, tá? Tranquilo? Para aí sim, com base nisso, é que é gerada a chave assimétrica, beleza? Com base nisso, vai chegará-se, né, a um resultado que é uma chave, beleza? Para transferir alguma mensagem qualquer. Quando essas variáveis, digamos assim, elas são fracas, quando esses parâmetros de número inteiro, número primo, até mesmo números secretos são fracas, ou seja, quando se utiliza números muito baixos e simples, o atacante que está posicionado entre um cliente e um servidor consegue realizar o downgrade dessa comunicação, forçando a conexão a utilizar um desses grupos de Diffie-Hellman fracos. Beleza? Tranquilo? Sendo assim, o atacante com recursos computacionais adequados consegue, de fato, quebrar criptografia e obter a chave secreta. Beleza? Tranquilo? Então, o que eu preciso ter em mente? Né? Que existem grupos, que é chamado grupos de Diffie-Hellman, que nada mais é do que o conjunto de parâmetros que eu vou utilizar como variáveis para gerar minha chave secreta. Tá? Minha chave assimétrica, tá? Ou seja, esses grupos de Diffie-Hellman, eles podem ser considerados como fracos ou fortes. Concorda comigo? Fracos quando eu uso um número inteiro, um número primo, um número secreto muito baixo e muito simples. Fortes quando esse número eles têm tamanho monstruosos, beleza? Dificultando o poder matemático que o invasor tem em querer reverter esse fundamento matemático para reverter, fazer a engenharia reversa e tentar descobrir qual cálculo, né, a se chegar na chave assimétrica, tranquilo? Ou seja, o grupo de Diffie-Hellman fracos, né, considerados fracos, foi o primeiro algoritmo a conseguir introduzir na prática o conceito de criptografia assimétrica. Existe realmente esse nome, grupos de Diffie-Hellman fracos,
tá? Ele resolve o problema de envio de uma chave secreta em meios de comunicação que não são seguros, tá? Como a internet, por exemplo. Afinal de contas, como enviar uma chave secreta por meio da internet se qualquer pessoa pode interceptar essa mensagem, né? E capturar essa chave e assim descobrir informações sigilosas, tá? Tranquilo? Então, tanto é que na época, dois grandes cientistas, esse tal do Diff e o Hellman, né, desenvolveram esse algoritmo, né, com base nesses grupos de parâmetros, tá? Desenvolveram esse algoritmo para trocar chaves de forma segura. Tá? Ou seja, é utilizado exclusivamente, como eu falei aqui, exclusivamente para troca de chaves. Ou seja, ele não é usado para criptografar os dados. Preste bem atenção. O Diffie-Hellman, ele não é usado para criptografar os dados. Ele é usado para proteger uma chave simétrica, beleza? A transferência, a troca de chaves secretas, de chaves simétricas. Tranquilo? Então, essa é a visão geral, tá? Então, beleza, professor, eu entendi. A vulnerabilidade do LogChain se aproveita da existência desses grupos de Diffie-Hellman com parâmetros de tamanho reduzido, ou seja, é justamente aqui, no grupo de Diffie-Hellman fracos. Eu entendi isso. Ou seja, até porque o cálculo matemático para o Diffie-Hellman se utiliza de um número inteiro, de um número primo e de um número secreto, para aí sim gerar uma chave assimétrica, tá? Para transferir alguma mensagem, que dentro dessa mensagem tem justamente essa chave secreta, tá? Quando essas variáveis elas são fracas, ou seja, quando se utiliza números muito baixos e simples, o atacante que está posicionado entre o cliente e o servidor consegue realizar o downgrade, forçando a conexão a utilizar um desses grupos de Diffie-Hellman. Mas em que momento, professor, ele consegue fazer isso? É exatamente nesse momento aqui, ó. Imagina que a gente tem um cliente acessando um determinado servidor web. Ele quer acessar um site qualquer. Opa. Um servidor. Antes dele acessar, ele vai passar por um processo que a gente chama de handshake. Handshake. SSL e TLS. Ou seja, aqui dentro vão ocorrer algumas trocas de mensagens entre o cliente e o servidor também vai fazer algumas trocas de mensagens aqui dentro, onde eles vão estabelecer alguns parâmetros, né? E é justamente aqui, né, nesse processo de handshake, TLS e SSL, é que se o atacante estiver aqui capturando essa troca, ele consegue rebaixar efetivamente, né, esse grupo de Diffie-Hellman, beleza? Ou seja, uma vez com a chave secreta em mãos, o atacante pode descriptografar, né, todo o tráfego entre um cliente e o servidor, permitindo que a interceptação de informações, tá? Como senhas, dados de cartão de crédito ou até informações confidenciais. Beleza? Mas como que ele consegue fazer isso? Aqui dentro, quando está se estabelecendo esses parâmetros de grupos de Diffie-Hellman para compartilhar uma chave secreta, né, entre um cliente e um servidor, para trocar informações, se um atacante estiver aqui nessa área efetivamente, ele consegue, na hora de se estabelecer, né, esse handshake aqui, ele consegue selecionar o que? Um parâmetro de grupos de Diffie-Hellman fracos, ao invés do forte, para que ele consiga fazer ali, por meio do seu poder computacional, quebrar essa criptografia e assim obter a chave secreta, beleza? Ou seja, é aqui que ele vai realizar o tal do downgrade de quê? Da comunicação, onde ele vai rebaixar o quê? Os grupos de Diffie-Hellman. Beleza? Então, ao contrário do ataque Poodle, né? Ao contrário do ataque Poodle, que
na verdade, ele se utiliza da vulnerabilidade de padding e com base em respostas desse servidor para inferir alguma informação sigilosa, o LogChain ataca exclusivamente o que? O grupo de Diffie-Hellman, onde ele vai forçar, né, efetivamente o downgrade, vai rebaixar esses parâmetros para uns parâmetros mais fracos. Beleza? Sendo assim, ele vai, no momento posterior, ele vai se utilizar do poder computacional para fazer a engenharia reversa do cálculo matemático de aritmética modular, que vai se utilizar dessas 3 variáveis. Beleza? Basicamente é isso. Tá? Agora vamos para o Irtbleed. O famoso Irtbleed. O que significa isso? Como que eu consigo detectar esse Irtbleed? Como que eu consigo perceber esse tipo de ataque? Vamos lá. Agora, num outro cenário, a gente tem o Irtbleed. Beleza? Deixa eu só beber mais um pouco d'água, galera. Bom, vamos lá. Irtbleed, né? O Irtbleed, ele é uma vulnerabilidade de segurança que afeta a popular biblioteca de criptografia OpenSSL. Tá? Ele foi um ataque ali conhecido ali nos anos de 2014, né? E recebeu essa CVE, essa identificação lá na base de dados da CVE, tá? O Irtbleed, ele permite a um atacante ler partes de memória do servidor ou cliente que utilizam versões vulneráveis do OpenSSL. Ou seja, aqui ele consegue fazer o quê? A leitura de dados da memória do servidor. Esse é o objetivo. Mas como que ele consegue fazer isso? Como que ele consegue de fato realizar? Por meio de uma vulnerabilidade lá no OpenSSL. Tá? Existia na época uma vulnerabilidade no OpenSSL que permitia expor informações confidenciais como senhas, tá? Cookies de sessão, tá? E até chaves privadas de criptografia. Tá? Tranquilo? Só para você ter uma ideia, num processo de comunicação, eu até falei anteriormente nessa comunicação segura, num HTTPS, por exemplo, que se utiliza ali do SSL, TLS, beleza? Só para você ter uma ideia, deixa eu subir um pouco isso aqui, só para a gente ter uma ideia. Como que funciona numa comunicação segura? Antes de eu estabelecer uma comunicação segura, é realizado o quê? Um handshake TLS. Isso aqui você precisa ter em mente. Imagina aqui que eu tenho a origem e ela quer se comunicar com o destino. Imagina que aqui é o cliente e o servidor. Antes da gente fazer troca de mensagens criptografadas, vai ocorrer o que a gente chama de handshake, tá? Ou seja, aqui vai ocorrer o tal do handshake. Beleza? Handshake TLS ou SSL, tá? É como se fosse um aperto de mãos para a gente estabelecer alguns parâmetros. Que parâmetros são esses? Parâmetros de negociação de algoritmo de criptografia, parâmetros de onde eu vou capturar a chave pública do servidor, né?
parâmetros para autenticação do próprio servidor e existem algumas mensagens. Lembra lá do handshake TCP? Por exemplo, do three-way handshake, né? Que numa comunicação TCP a gente tem o three-way handshake, que é aquele ACK, que é o SYN, eu envio o SYN, depois recebo o SYN ACK e depois eu envio o ACK. Lembra disso? Então, existe também numa comunicação segura o tal do handshake TLS e SSL. E ele tem algumas fases também, né? Só para você ter uma ideia, existem algumas fases. Por exemplo, o cliente manda um pacote chamado client hello, beleza? Depois ele vai receber o tal do server hello, tranquilo? Depois tem a etapa do server certificate, tranquilo? Depois tem a etapa que é opcional até do server key exchange. Depois tem do certificate request. Enfim, tem uma série de pacotes que um troca com o outro, tá? Para estabelecer justamente essa comunicação, esse handshake, para só depois efetivamente ocorrer a troca de informações, beleza? Tranquilo? Aí, ou seja, na primeira etapa eu tenho o que? O handshake. Tranquilo? Isso a gente precisa ter em mente, tá? Agora, numa visão geral, o IRT-bit tem como função manter ativa uma conexão TLS ociosa, permitindo que o cliente e servidor saibam que a conexão ainda está aberta. O que isso significa? Quando a gente está tratando num conceito de vulnerabilidade de IRT-blit, o IRT-blit ele se aproveita, né, de um passo posterior ao handshake, que é o segundo passo aqui que eu vou colocar de outra cor. Após o handshake, ocorre o envio de alguns pacotes chamado de IRT-bit. IRT-bit. E esses pacotes que são enviados para o servidor, ele tem uma função. E que função é essa? Ele tem como função manter ativa uma conexão TLS ociosa. Manter ativa uma conexão TLS ociosa. Então imagina que eu fiz o processo de handshake e agora eu vou trocar informações de forma segura após o processo de handshake. Pode ser que em algum momento eu abra uma outra janela e navegue a internet em outros sites. Concorda comigo que aquela sessão vai ficar por um tempo ociosa e justamente nesse momento o cliente ele fica disparando pequenos pacotes de IRT-bit, ou seja, com a função de manter ativa essa conexão ociosa, permitindo que o quê? Tanto o cliente e o servidor saibam que a conexão ela ainda está aberta, embora esteja ociosa. Isso é um contexto frequente, tá? Isso funciona como se fosse uma verificação de pulso. O próprio nome já diz, né? Entre o cliente e o servidor. Por isso o nome IRT-bleed vem do termo IRT-bit, batimento cardíaco, digamos, né? Que é uma extensão usada em conexões TLS, beleza? Aqui está o que eu desenhei aqui está exatamente o processo do IRT-bit, né? De como ele deveria funcionar, ou seja, um cliente envia uma mensagem de IRT-bit ao servidor, contendo um pequeno pedaço de dados e tamanho esperado desse pedaço. Tá? O servidor ele então vai receber, o servidor ele está recebendo esses pacotes. Tá? O servidor recebe essa mensagem e responde. Vou até colocar de outra cor aqui. Ele vai responder para o cliente. Tá?
O servidor, então, ele vai receber essa mensagem, vai responder enviando um pedaço de dados de volta ao cliente, como confirmação de que a conexão está ativa. Beleza? Ou seja, ele foi lá no servidor, pegou um pedaço de informação e enviou. Beleza? Ou seja, só para você ter uma ideia, na prática, como é que funciona? O cliente ele envia um pedaço de dados, digamos assim, de 4 bytes. Imagina que aqui tem 4 bytes. Esse pacote aqui tem 4 bytes também. E ele envia isso em direção lá ao servidor. Beleza? Num processo normal, né, quando o cliente envia um pedaço de dados de 4 bytes, ele espera, preste bem atenção, ele espera receber esses mesmos 4 bytes de volta. Ou seja, esse pacote aqui que o servidor está respondendo, ele também tem que ter 4 bytes. Beleza? Tranquilo? Então, primeiro, o problema do Heartbleed ocorre justamente quando o cliente pode mentir sobre o tamanho dos dados enviados. Por quê? Prestou atenção que quando eu envio 4 bytes, recebo 4 bytes? Quando eu envio 4 bytes, recebo 4 bytes? E se eu mentir o tamanho? Se eu colocar, sei lá, 100 bytes, 20 bytes, 50 bytes, será que o servidor não retornaria mais? Cara, foi justamente aqui que os atacantes prestaram atenção. Eles verificaram um padrão. Quando eu mando um Heartbeat de 4 bytes, retorna para mim 4 bytes. E se eu forjar esse pacote para 60 bytes, 64 bytes, 20 bytes, será que retorna? E pasmem, né? O problema do Heartbleed ocorre justamente isso, quando o cliente pode mentir sobre o tamanho dos dados. Em vez de dizer que está enviando 4 bytes, o cliente pode dizer que está enviando 64, ou um valor maior que os dados reais. O cliente envia ao servidor um pacote dizendo que contém 4 bytes, por exemplo. Tá? Ele fala, né? O cliente envia ao servidor um pacote dizendo que contém 1 byte de dados, mas afirma que o tamanho desse pacote é de fato 64 bytes. Tranquilo? O servidor, como ele, para essa versão, né, ele não valida corretamente o tamanho real dos dados, ele simplesmente lê 64 bytes lá da memória. Né? Ele simplesmente lê os 64 bytes da sua própria memória e tenta retornar isso ao cliente, né? Justamente os 64 bytes que ele acredita que foram enviados. Ou seja, o cliente então recebe justamente, né, esses 64 bytes de memória do servidor, que pode conter ali, né, por exemplo, senhas, cookies de sessão, chaves privadas de criptografia, dados internos do servidor, dados internos do servidor, enfim, uma série de informações. Resumindo, essencialmente, a vulnerabilidade permite que o atacante acesse partes da memória do servidor, algo que deveria ser confidencial e protegido. Beleza? Isso ocorre sem qualquer autenticação ou elevação de privilégio. Ou seja, o contexto de vulnerabilidade do Heartbleed, na verdade, ele se utiliza da vulnerabilidade, né, dessa brecha de envio de pacote Heartbeat para o servidor, e ele forja o tamanho, né, do pacote de origem para o servidor, porque existe um padrão. Quando você manda o 4 bytes, o servidor retorna os devidos 4 bytes. Se você mente esse valor, né, justamente o servidor ele vai enviar justamente um valor maior do que ele deveria. E muitas das vezes ele pode estar lendo, né, como não está tendo um certo cuidado, né, na preparação, políticas de segurança ali, né, efetivamente ali na manipulação de pacote Heartbeat,
o servidor acaba enviando informações demais e ali pode conter dados sensíveis, como senhas, como cookies de sessão, como chaves privadas de criptografia, dados, diversos dados internos ali do servidor que contém ali naquele espaço de memória, beleza? Então, o Heartbleed, ele é uma vulnerabilidade aí que foi presente, né, no OpenSSL, permitindo a manipulação, o abuso, né, de envio de Heartbeat, né, que é um pacote que é enviado para o que? Manter uma conexão TLS ociosa, né? Manter ativa, né, uma conexão TLS ociosa, beleza? Obviamente que as versões mais novas já tem já não permite esse tipo de vulnerabilidade, de brecha, beleza? Tranquilo? Ah, mas esse Heartbeat, ele é enviado em que momento? Após esse processo do handshake. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Olha como a quantidade de informações, né? A quantidade de informações são gigantescas e a gente está apenas na questão de número 1. Mas saiba o seguinte, a gente está na questão de número 1, mas a gente está debruçando no LogGen, debruçando no Heartbleed, debruçando no Poodle, e agora a gente vai falar sobre o FMS. Pensa o seguinte, que nessa questão que caiu na prova ano passado, né, do 6 Gran Rio, se a gente não falar sobre ela, a gente vai estar deixando conhecimento na mesa. Ou seja, deixando conhecimento na mesa, a gente vai estar simplesmente deixando de ter a oportunidade de talvez acertar uma questão que cair. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Agora a gente vai falar do FMS, o famoso FMS. FMS. Vamos lá. Deixa eu só, enquanto isso eu bebo um pouco de água, só um minutinho. Vamos lá, galera. FMS, já de cara, refere-se a uma vulnerabilidade totalmente diferente, né, que tem a ver mais com o protocolo WEP. Com o protocolo WEP. Ou seja, o protocolo ali utilizado em redes Wi-Fi, tá? Por isso que não tem total aproximação com o padding Oracle. Não tem nada a ver, porque o FMS, e na verdade, é uma vulnerabilidade ali que atinge as redes Wi-Fi. Beleza? Ou seja, o ataque FMS, que nada mais é ali do Flurry, Mantin e Shamir. O FMS é só uma abreviação desses nomes. Ele explora fraquezas no algoritmo de criptografia RC4, tá? Ou seja, vulnerabilidades na criptografia RC4. E RC4 é qual tipo de criptografia? Bom, a gente já viu, existem dois grandes grupos de criptografia, assimétrica e simétrica. Na assimétrica a gente tem o de bloco e o de fluxo, e o RC4 está justamente no de fluxo, beleza? Ou seja, a fraqueza é, primeiro, no algoritmo RC4, tá? Nos vetores de inicialização curto, tá? Aqui só para você ter uma ideia, deixa eu exemplificar, né? As fraquezas. As fraquezas, elas estão ligadas diretamente, primeiro, ao algoritmo RC4, beleza? Segundo, a fraqueza também está ligada diretamente ao seu vetor de inicialização curto. Ou seja, lembra que lá no modo de operação, né, de criptografia de bloco, no encadeamento de criptografia de bloco, a gente tinha um vetor de inicialização que é aquele número extremamente grande para combinar o texto, né, em cima desse número, para que a gente gere um texto cifrado, né, uma numeração
grande a ponto de dificultar, né, a decifragem. Então, aqui a fraqueza também para o FMS está ligada ao algoritmo RC4 e também ao seu vetor de inicialização. Que ele é forte, é fraco? Não, é que o vetor de inicialização ele é curto. O vetor de inicialização, para esse tipo de fraqueza, ele se aproveita justamente, ele é aproveitado em cima desse ataque, justamente porque o vetor de inicialização ele é curto. Ou seja, isso limitava a variedade de chaves de seção geradas, por exemplo, o que colabora para uma análise estatística do atacante. Beleza? E aqui também pela falta, né, da ausência de proteção à integridade. A integridade. Ou seja, isso tudo em cima de quem? Em cima do web, tá? Beleza? Por isso que ele não é utilizado hoje em dia, ele nem é recomendado a ser utilizado em ambientes de produção, tá? Porque ele além de utilizar o algoritmo de RC4, os vetores de inicialização eles são curtos, tá? E existe a ausência de proteção em relação à integridade, ou seja, o app ele não possuía, né, e não possui um mecanismo eficaz ali para verificar a integridade dos dados, permitindo que o atacante manipulasse os pacotes sem ao menos ser detectado, beleza? Então, a solução efetivamente foi evitar de fato o uso do app, ou seja, desabilite o app em seus roteadores e utilize protocolos mais seguros, como o WPA2, né, ou o WPA3. Né? O mais recomendado é que se utilize atualmente o 3, né, no momento desse vídeo. Tranquilo? Então, saiba que o FMS ele tem a ver com ataques ali voltado para as redes Wi-Fi que se utilizam do web, né, onde dá para explorar o algoritmo RC4, dá para explorar vulnerabilidades no vetor de inicialização. Por quê? Porque eles são curtos, ou seja, eles são fracos, têm números menores, né, números mais simplistas, e justamente pela ausência da proteção à integridade. Logo, o FMS não seria o nosso gabarito, porque justamente ele tem a ver com o app, que é o contrário, né? Não tem relação com o ataque de pad em Oracle, como a gente viu anteriormente. Beleza? E agora a gente vai falar sobre Frake. Tranquilo? O famoso Frake, vamos lá. Acabando. Prometo que a gente acaba esse vídeo aqui e a gente continua. Essa aqui vai ser a parte 1 do vídeo, né? Que aí fica melhor, né? Vamos lá. Agora, vamos falar do Frake. O que seria esse ataque Frake? Vamos lá. Enquanto isso, deixa eu beber um pouco de água. Só um minutinho. Vamos lá, galera. Frake. Quando se fala em Frake, a gente tem que ter em mente algumas coisas. É um tipo diferente de ataque que explora uma vulnerabilidade nas implementações do protocolo SSL-TLS, que permite o uso de chaves de exportação, ou seja, vou explicar para vocês. Deixa eu só ajustar aqui minha mesa digitalizadora, só um minutinho. Voltou, pronto. Vamos lá. Quando se fala em Frake, né, a gente precisa ter ideia que é um tipo diferente de ataque que explora o que? Vulnerabilidade nas implementações do protocolo
o que? SSL, TLS. Por quê? Porque esses protocolos permitem o uso de chaves de exportação. Famoso Export RSA. Vou explicar para vocês de tudo bonitinho, tá? Então, essa é a primeira noção que a gente tem que ter em mente, que ele é um tipo de ataque que vai explorar a vulnerabilidade nas implementações do SSL, mas não é qualquer tipo de implementação do SSL, é nas implementações de SSL, TLS, que permite o uso de chaves de exportação, tá? Export RSA. Ou seja, por causa desse cara aqui, é que a gente consegue ali gerar uma vulnerabilidade. Tá? Ou seja, o Frake é um ataque que foca na negociação de chaves e na utilização de algoritmos de criptografia fracos. Ou seja, além dele se utilizar da negociação de chave de exportação, ele também vai se aproveitar do uso de algoritmo de criptografia fraco, tá? Algoritmo de criptografia fracos. Beleza? Não tem a ver também ali com pad em Oracle, tá? Porém, a gente precisa ter ideia. Ele vai explorar duas coisas: vulnerabilidade pelo uso de chave de exportação e vulnerabilidade pelo uso de algoritmo de criptografia fracos, considerados fracos. Ou seja, ele explora a fraqueza na negociação de chaves e o uso de criptografia fracos. Se um atacante, então, ele interceptar uma negociação de conexões SSL, ou seja, se ele se ele fizer ali um man in the middle num processo de handshake, que é justamente esse processo de negociação de chaves, né? Se ele interceptar essa negociação de conexão SSL, por exemplo, e forçar o uso de uma chave de exportação fraca, ele pode potencialmente quebrar a criptografia e acessar os dados transmitidos. Por quê? Porque as chaves de exportação que ele está utilizando é fraca, então ele consegue fazer um processo, um cálculo matemático inverso, uma engenharia reversa a ponto de quebrar essa chave, beleza? Então, só para esclarecer um pouco mais, o Frake ele está diretamente relacionado ao contexto do handshake SSL, beleza? Novamente, se em outro momento a gente tinha o Heartbleed também ali no contexto pós-handshake, porque esse pacote do Heartbeat era enviado após o processo de handshake. Agora, esse ataque do Frake, ele se foca justamente dentro do processo de handshake. Então, imagina aqui que eu tenho um cliente e um servidor. E eles querem trocar informações. Então, eles vão passar por um processo de comunicação prévio, famoso handshake. No caso aqui, SSL ou TLS. E aqui eles vão trocar informações. O cliente manda algumas informações, o servidor manda outras, e aqui eles vão trocando alguns processos, alguns parâmetros, alguns acordos para fazer com que ocorra de fato ali uma comunicação segura. Tá? Então o Frake está diretamente relacionado ao contexto do handshake. Beleza? Ou seja, o handshake SSL e TLS é esse processo inicial em que um cliente e um servidor estabelecem uma comunicação segura. Beleza? Esse processo envolve várias etapas. Meu amigo, minha amiga, envolve várias etapas. Eu até listei aqui que o cliente ele manda aquele pacote client hello, pode mandar o server hello, pode mandar o server certificate, enfim, tem uma série de pacotes que são trocados entre o cliente e o servidor para estabelecer essa comunicação segura. Tá? Esse processo ele envolve realmente várias etapas para garantir que ambos os lados, tanto o cliente quanto o servidor, concordem com os parâmetros de criptografia a serem utilizados. Então aqui dentro são definidos parâmetros
Parâmetros de criptografia, tá? Acordados entre um cliente e um servidor. Então, só para a gente ter uma ideia, que a gente tem algumas mensagens dentro disso tudo aqui, a gente pode transparecer com aquela mensagem do client hello, beleza? Do server hello, beleza? Tem uma série de pacotes que a gente precisa ter em mente que está sendo vários parâmetros, né? Digamos assim, que está sendo enviados um pelo outro. Ou seja, o client hello, o cliente, por exemplo, que no caso é um navegador, envia uma mensagem client hello para o servidor. Esta mensagem contém o quê? Informações sobre a versão do protocolo de SSL, por exemplo, que o cliente suporta, tá? E, inclusive, as cifras disponíveis, algoritmo de criptografia, né? Tranquilo? Entre outras coisas, tá? O server hello, por exemplo, o servidor responde com a mensagem do server hello, que contém justamente a versão do protocolo e a cifra escolhida, né, do conjunto de cifras oferecida pelo cliente, além de um novo número aleatório, por exemplo, né? Enfim, tem uma série de trocas, né, de parâmetros que eles vão estabelecer para, após isso, realmente trocar informações. Mas tá bom, a gente está falando do processo handshake, mas em que momento, como que o ataque fake ele se encaixa nesse processo? O ataque fake ele explora justamente uma vulnerabilidade que permite a um atacante forçar o cliente e o servidor a usar o quê? Ele força. Uma vez que ele está dentro, ou seja, o atacante aqui ele precisa ter conseguido, né, ter obtido sucesso no ataque de main in the middle, ou seja, ele está escutando, o atacante está observando todo esse processo de troca, tá? Ele está no meio do caminho capturando todos os pacotes. Então, se ele está no meio do caminho capturando todos os pacotes, ele consegue modificar esses pacotes. Então, ele modifica os pacotes de tal forma que ele consegue forçar o uso de cifras de exportação fracas durante esse processo de handshake. Tranquilo? Ou seja, aqui a gente precisa ter em mente que há uma interceptação da conexão, um atacante que pode estar localizado entre o cliente e o servidor, intercepta as mensagens durante esse processo de handshake. Logo em seguida, há uma manipulação, né, nos pacotes. Mais especificamente, manipulação no client hello. Beleza? Ou seja, o atacante ele pode modificar a mensagem client hello original enviada pelo cliente. Em vez de permitir que o cliente envie todas as cifras fortes, por exemplo, que o próprio cliente suporta, o atacante pode remover essas cifras mais seguras da lista e deixar apenas as cifras de exportação fracas, por exemplo. Tá? Negociação da cifra. O servidor recebe o client hello modificado e, em resposta, pode escolher uma cifra de exportação fraca. Ou seja, você está induzindo o próprio servidor a escolher uma cifra de exportação fraca. Tá? O servidor, então, responde a resposta server hello usando uma cifra de exportação fraca. Esse é o objetivo. Tá? E logo em seguida tem o que? A troca de chaves. Ou seja, a troca de chaves então continua com esta cifra fraca, resultando em uma chave que é mais fácil de ser quebrada. Tá? E logo em seguida ocorre o que? A decifragem do tráfego. O atacante pode usar um conhecimento da fraqueza de cifra de exportação, justamente dessa cifra de exportação, para decifrar o tráfego que flui entre um cliente e o servidor. Beleza? Só para você ter uma ideia, né, para a gente poder compreender um pouco melhor. Só para você ter uma ideia. Cifra de exportação, né? Agora aqui, cifra de exportação fracas. A gente já viu que esse ataque do fake, ele explora, né, por meio de um atacante que está no meio ali do caminho, ele explora o quê? A usabilidade, a forçar a barra para que um servidor consiga aceitar o uso de cifra de exportação fraca. Tudo bem.
Beleza, então o foco está sendo efetivamente nessa cifra de exportação fraca. Beleza? Cifra de exportação fraca são algoritmos mesmo, tá? São algoritmos de criptografia que foram forjados, perdão, que foram projetados para serem usados com tamanho reduzido. Ou seja, com o tamanho das chaves bem reduzido, o que implica que a engenharia reversa, matematicamente falando, é possível. Tá? Dependendo do processamento, né, de CPU, que um poder computacional que um atacante tenha, você consegue fazer o processo reverso, a engenharia reversa. Para você ter uma ideia, as cifras de exportação geralmente têm um tamanho de chave reduzido, geralmente ali na classe ali dos 40 bits, 56 bits. Galera, isso a nível de criptografia é muito pouco mesmo. A gente vê criptografia de 2048 bits, de 1024 bits. Olha isso, quando eu forço a usabilidade da cifra de exportação fraca, eu estou me reduzindo a quantidade de bits, ou seja, eu estou gerando um tamanho de chave muito reduzido, a ponto de fazer com que eu consiga quebrá-la, tá? Em comparação, obviamente, com as cifras padrões, geralmente ali de 128 bits ou mais, tá? Um exemplo disso é o próprio RC4. RC4 também de 40 bits, quanto de 56 bits. Beleza? Qual é a vulnerabilidade disso? Com um tamanho de chave reduzido, é isso que você precisa ter em mente. Com um tamanho de chave reduzido, um atacante pode usar técnicas de força bruta para tentar todas as combinações possíveis de chave em um tempo consideravelmente ali razoável. Tá? Agora pergunta: por que as cifras de exportação são consideradas fracas? Né? Primeiro, chave curta. Né? O principal problema com as cifras de exportação é o seu comprimento da chave, como a gente já está vendo. Simplesmente o comprimento 40 bits, 56 bits, é muito pouco isso. Então, quanto menor a chave, mais fácil é para o atacante realizar um ataque de força bruta, onde ele tenta todas as combinações possíveis. Beleza? E aliado a isso, que facilita, né, é você usar algoritmos fracos. Ou seja, muitos algoritmos de exportação eram baseados em técnicas que na época eram até consideradas seguras, mas que agora são consideradas obsoletas. Beleza? Tranquilo? Ah, professor, mas da onde você tirou, né, algoritmos de criptografia, cifras de exportação fraca? Só para você ter uma ideia, como curiosidade, na época, há muitos anos atrás, quando um país, digamos assim, queria vender um produto, isso aconteceu muito nos Estados Unidos, né? Esse conceito de cifra de exportação, né? Cifra de exportação fraca, veio dos Estados Unidos, que foi o seguinte: quando um país, né, os americanos queriam vender um produto que usava criptografia nas comunicações, o fornecedor implementava, digamos assim, cifra de exportação com tamanhos mais curtos de chave para vender a outros países. Ah, mas por que isso? Qual o objetivo de permitir essa redução do tamanho das cifras? Se é de interesse do próprio fornecedor em manter uma criptografia forte na comunicação. Qual era a lógica dessa decisão, digamos assim? Então, essa cifra de exportação fraca, lá nos anos 90, isso tem muitos anos, tá? Nos anos 90, os Estados Unidos impuseram restrições rígidas, tá? Ou seja, esse termo fraca aqui foi por causa de regulamentações. Regulamentações de controle que na época, tá, impuseram restrições rígidas sobre a exportação de tecnologias que se utilizavam de criptografia. Isso foi motivado por preocupações de segurança nacional, já que os softwares de criptografia forte, por exemplo, poderiam ser utilizados para proteger comunicações em atividades ilegais, por exemplo.
e com isso ameaçar o governo americano, ameaçar a segurança, a soberania nacional do país. Né? Então, naquela época, os Estados Unidos tinham uma preocupação em vender. Olha isso, os caras eram tão loucos assim na hora de oferecer produtos a nível internacional, que muitas das vezes eles forçavam as próprias empresas de tecnologia a vender os produtos, mas reduzindo a criptografia. Beleza? Para justamente eles mesmos conseguirem em algum momento, né, quebrarem essas cifras. Só que a grande questão aqui é que, né, há uma divisão, né, uma ruptura entre a segurança e o comércio, ou seja, havia um conflito naquela época entre a necessidade de segurança nas comunicações, obviamente, e o desejo de fomentar o comércio internacional e a inovação tecnológica. As empresas desejam vender seus produtos em um mercado global, mas as regulamentações limitavam naquela época a capacidade de fazer isso com segurança. Tá? Então, desde aquela época, ainda os protocolos, obviamente, à medida que eles foram evoluindo, eles ainda assim permitem compatibilidade com essas cifras de exportação fraca. Por que exportação? Porque na época existia esse conflito entre as empresas de tecnologia que queriam vender para o comércio internacional um produto que usava criptografia, mas que para ele vender internacionalmente, ele precisava implementar ali no seu processo de criptografia cifra de exportação fraca, justamente, ou seja, cifras de exportação, cifras que vão ser utilizadas na exportação desse produto a nível internacional, de tal forma que ele vai ser fraca para oferecer isso para outro país. Beleza? Isso foi uma restrição na época de regulamentações de controle. E até hoje, esse nome, né, essa nomenclatura de cifras de exportação fraca é utilizada. E é com base nisso que os atacantes, por exemplo, que se utilizam do fake, eles simplesmente fazem um ataque de man in the middle e forçam, num processo de definição de parâmetros entre um cliente e o servidor, a utilizar essas famosas cifras de exportação fracas. Ah, mas por que exportação? Porque na época, nos anos 90, tinha essa regulamentação de controle onde o governo americano impedia que empresas de tecnologia vendessem produtos, né, serviços, né, de software que utilizassem criptografia. Poderia até vender, mas desde que as cifras de exportação fossem fracas, beleza? E até hoje os atacantes se utilizam nesse processo de handshake, de SSL e TLS, justamente essa forçação de barra, né, do uso de cifras de exportação, beleza? Tranquilo? Então, basicamente é isso, galera. Então, aqui a gente conseguiu matar todas as alternativas. Deixa eu ver se eu consigo voltar. A gente conseguiu bater todas as alternativas justamente para a gente manter um resumo do que significa o Logjam, do que significa o Wheatbleed, do que significa o FMS, do próprio Poodle, que é justamente o enunciado da questão, beleza? E do Freak, tranquilo? Então, com isso a gente já tem um resumo justamente desses tipos de ataque, beleza? E na próxima aula, a gente debate e também faz um resumão sobre os ataques de Director Traversal, do CSRF, do Curveball, tá? Do PGP e do BEST. Tranquilo? Então, gostaria de agradecer se você ficou até aqui, você está totalmente interessado em mudar a sua vida, porque você está estudando com afinco, tá? Então, você está pagando esse preço, tá bom? Então, vale a pena estudar, vale a pena se debruçar de tal forma detalhada para que você consiga ter o máximo de conteúdo possível, tá? Para te ajudar aí nessa tua jornada. Beleza, galera? Então, um forte abraço. Se você gostou, dê teu joinha, comenta aqui, dê seu feedback nos comentários e até a próxima. Tamo junto.